Minha família disse que não precisava da minha ajuda, então eu parei de ajudá-los. Estamos fartos de você fazer tudo ser sobre você. Minha mãe anunciou, deslizando um acordo escrito no iPad que comprei para ela. Isso te obriga a apenas deveres de irmã. Chega de fingir ser a mãe deles. Assine. Meus irmãos de 14 e 16 anos estavam atrás dela, me fuzilando com o olhar. Você não é tão importante assim, Jasmine. Ninguém te pediu para fazer tudo isso. A ironia era palpável. Minha infância acabou aos 9 anos porque me tornei a mãe que meus irmãos precisavam. E tudo isso enquanto nossa verdadeira mãe estava ocupada abrindo as pernas para seus namorados. Ainda na semana passada, ela me perguntou quando minha irmã Tara finalmente se tornaria mulher. Ela menstruou pela primeira vez há 3 anos. Eu olhei nos olhos de cada um deles, todos cheios de um sentimento de merecimento, e assinei com um sorriso. Bem, por que não disseram antes? Se vocês querem que eu seja uma irmã, então uma irmã é o que terão. Eles sorriram um para o outro como se tivessem ganhado na loteria. Na manhã seguinte, acordei com a volta da vitória da minha mãe. Tudo já está muito melhor, ela disse ao novo namorado no viva voz. Deveria ter batido o pé anos atrás. Meus irmãos flutuavam pela casa, extasiados com a vitória, comendo a comida que eu havia preparado no domingo e vestindo as roupas que eu havia lavado. É assim que uma família de verdade funciona. Minha mãe anunciou para casa. Não a ditadura da Jasmine. Foi quando decidi dar a eles exatamente o que queriam. Na segunda-feira de manhã, me dei de presente meu primeiro café da manhã no Starbucks. E até experimentei a tendência do rolo de gelo. Enquanto isso, minha mãe descobriu da maneira mais difícil que adolescentes não acordam sozinhos. Meu irmão Cian perdeu a prova do primeiro horário. Apareceu para o almoço com as roupas de ontem, cabelo bagunçado e sem dinheiro para o lanche. Minha mãe levou uma advertência no trabalho por chegar 2 horas atrasada porque não sabia que a rotina matinal existia. Na quinta-feira, a casa contava sua própria história. Cheguei em casa e encontrei meu irmão usando o uniforme de educação física nas aulas normais porque todas as outras camisetas pediam ACC. Minha mãe estava ao telefone implorando a companhia de serviços públicos por uma prorrogação. E ela não sabia que as contas tinham data de vencimento. Ei, Jazz! Meu irmão disse casualmente como se estivéssemos de boa. Um favorzinho rápido. Pode pegar um desodorante para mim quando sair? Eu respondi. Desculpe, isso parece ultrapassar meus limites de irmã. Ele respondeu. Qual é, mana? Não seja mesquinha. Mesquinha. Eu puxei o acordo no meu celular. Isso diz especificamente apenas deveres de irmã. Fazer compras para você soa como maternar. Ele saiu resmungando algo sobre eu ser dramática. O cheiro o seguiu por mais uma semana. Sábado foi o recital de orquestra da Tara. E assisti da plateia enquanto ela subia ao palco com um vestido amassado e manchado. Aquele chique que eu geralmente mandava para a lavagem a seco. Os pais cochichavam, as crianças apontavam. Quando a professora dela perguntou à minha mãe sobre a situação do traje depois, eu intervi em voz alta o suficiente para todos ouvirem. Ah, tivemos uma reestruturação familiar. Expliquei alegremente. Eu estava ultrapassando meus limites ao cuidar das roupas de concerto dela. Então agora a mamãe está no comando pela primeira vez, não é mesmo, mãe? O rosto da minha mãe ficou branco enquanto outros pais se viravam para encarar. Estamos reorganizando as coisas. Ela me fez assinar um acordo. Acrescentei, mostrando para a professora. Não tenho mais permissão para atuar como mãe deles. Apenas como irmã. Chega de ditadura da Jasmine. A expressão da professora mudou de confusa para preocupada. Tara correu para o banheiro chorando, enquanto minha mãe ficou paralisada, cercada por pais que a julgavam. Na tarde de quarta-feira, meu telefone tocou e era a senhora Peterson, a orientadora educacional. Jasmine, estou ligando por causa de algumas preocupações sobre o bem-estar de seus irmãos. Vários professores relataram. Eu a interrompi. Eu não tenho autoridade sobre meus irmãos. Eles deixaram isso bem claro. Ela tentou dizer. Mas você sempre cuidou. Eu a interrompi novamente. Não, eles estabeleceram seus limites e é meu trabalho respeitá-los. 20 minutos depois, minha mãe invadiu meu quarto com lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, Jasmine, o conselho tutelar está vindo. Se eles virem a casa assim, eu perguntei. Assim como? Ela respondeu. Você sabe como. A louça, a roupa suja, a geladeira vazia, as notas do seu irmão. Eu disse calmamente. Uau, parece muito trabalho de mãe. Que bom que você está aqui para resolver. Ela disse desesperada. Estou te implorando só dessa vez. Me ajude a limpar antes que eles cheguem. Ding dong. A campainha tocou. Nós duas congelamos. A mulher bateu. Olá, senhora Williams. Serviço de proteção à criança. Recebemos vários relatos preocupantes. Minha mãe me olhou em pânico total. Eu sorri docemente e pela porta. Observei os olhos da assistente social examinarem o desastre. Louça mofando na pia, lixo transbordando. Meu irmão com o mesmo uniforme de educação física de segunda-feira. Minha mãe me olhou em pânico total. Eu sorri docemente. Pela porta, observei os olhos da assistente social examinarem o desastre. Louça mofando na pia, lixo transbordando. Meu irmão com o mesmo uniforme de educação física de segunda-feira. Ela passou pela porta e seu rosto inteiro mudou. O cheiro a atingiu primeiro. Percebi pela forma como seu nariz se enrugou. Então seus olhos se arregalaram, absorvendo a cozinha com coisas verdes e felpudas, crescendo em pratos empilhados por toda parte. E sacos de lixo amontoados contra a parede com moscas zumbindo ao redor deles. Cian estava parado ali com aquela mesma camiseta de educação física encardida de 5 dias atrás, com enormes manchas amarelas debaixo dos braços. A assistente social pegou seu tablet imediatamente e começou a tirar fotos de tudo. Mamãe apenas ficou ali, congelada como uma estátua, enquanto a câmera clicava sem parar. A mulher caminhou pela sala de estar tirando mais fotos das caixas de pizza no chão e da montanha de roupa suja cobrindo o sofá. Ela abriu a geladeira e deu um passo para trás quando viu que estava completamente vazia, exceto por um recipiente mofado de algo que costumava ser sobras de comida. Mamãe finalmente saiu do transe e começou a falar muito rápido. Isso é apenas uma semana ruim. Geralmente somos muito mais organizados do que isso. A assistente social virou-se para ela com um olhar que dizia que não estava acreditando. Senhora Williams, recebemos múltiplos relatos da escola de seus filhos nas últimas 2 semanas sobre preocupações contínuas. Ela exibiu algo em seu tablet. Seu filho tem usado as mesmas roupas por dias e sua filha apareceu em seu recital com trajes inadequados. Ambas as crianças se queixaram de fome para seus professores. A boca da minha mãe abriu e fechou como um peixe. Preciso falar com cada criança separadamente. Começando com a Jasmine. Ela apontou para a mesa de jantar que, por acaso, estava limpa porque eu estava fazendo meu dever de casa ali. Mamãe começou a nos seguir, mas a mulher levantou a mão. Em particular, senhora Williams. Nós nos sentamos e ela me lançou um olhar suave. Jasmine, entendo que houve algumas mudanças em sua casa recentemente. Peguei meu celular e mostrei a ela o acordo salvo em minhas fotos. Minha mãe me fez assinar isso há 2 semanas. Suas sobrancelhas se ergueram enquanto ela lia o documento. Ela te forçou a assinar isso? Eu assenti. Ela disse que eu estava fazendo tudo ser sobre mim e que eu precisava me ater apenas aos deveres de irmã. A mulher digitava notas em seu tablet. O que exatamente você fazia antes deste acordo? Respirei fundo. Tudo. Ela olhou para mim. Você pode ser mais específica? Então, comecei a listar tudo. Eu os acordava todas as manhãs às 6h30, fazia o café da manhã, preparava os lanches, garantia que tivessem roupas limpas, ajudava com o dever de casa todas as noites, cozinhava o jantar, lavava toda a roupa, pagava as contas online porque a mamãe não entende de computador, agendava as consultas médicas deles e às reuniões de pais e mestres quando a mamãe estava muito ocupada. Os dedos da assistente social voavam pela tela do tablet. Há quanto tempo você faz tudo isso? Fiz as contas na minha cabeça. Desde os 9 anos. Ela parou de digitar. 9 anos de idade. Eu assenti. Mamãe tinha um novo namorado que não gostava de crianças por perto, então ela ficava muito tempo fora. A mulher perguntou sobre coisas específicas e eu contei tudo. Como eu ensinei a Tara sobre a menstruação quando ela teve a primeira, porque a mamãe nem percebeu. Como eu tive que falsificar a assinatura da mamãe em autorizações porque ela nunca se lembrava. Como aprendi a cozinhar com vídeos do YouTube, porque não podíamos pagar delivery todas as noites. E mamãe só sabia fazer cereal. Ela pediu para ver Tara em seguida. E minha irmã entrou com o cabelo todo emaranhado e vestindo uma blusa com manchas de comida na frente. A assistente social perguntou a ela como as coisas estavam ultimamente. E Tara simplesmente caiu no choro. Estou com tanta fome o tempo todo. Ela soluçou. Mamãe não compra comida. E eu não tenho dinheiro para o lanche. E a única coisa que sei fazer é cereal. Mas o leite acabou. Ela contou à mulher sobre o recital e como todos riram de seu vestido. A Jasmine sempre garantia que estivesse limpo e passado. Mas agora ninguém faz isso. E a mamãe nem sabia que precisava ser lavado a seco. Ela admitiu que não sabia como usar a máquina de lavar, nem o fogão, nem mesmo como lavar o cabelo direito. Porque eu sempre a ajudei com tudo. Entrou em seguida, parecendo irritado, como se isso fosse uma perda de tempo. A assistente social perguntou a ele sobre a situação de suas roupas. Estou usando isso há um tempo. Ele deu de ombros. Não sei lavar roupa. Ela pediu que ele explicasse. E ele ficou na defensiva. Ninguém nunca me ensinou. A Jasmine sempre fazia. Ele contou a ela sobre ter reprovado na prova, porque ninguém o acordou e como a mãe nem sabia quais aulas ele estava tendo. Ela tentou me ajudar com o dever de matemática ontem, mas não sabia o que era álgebra. A assistente social perguntou sobre
as refeições e ele disse que eles estavam comendo muito cereal e quaisquer lanches que sobraram de antes. Usei o resto do meu dinheiro de aniversário no McDonald's ontem. Finalmente foi a vez da mamãe, e ela entrou lá de cabeça erguida, como se fosse consertar tudo. Podíamos ouvir partes da conversa da sala. A assistente social perguntando sobre horários e a mamãe não sabendo a que horas a escola começava. Perguntas sobre os professores das crianças, e a mamãe não conseguia nomear um único. Informações médicas e a mamãe nem sabia das alergias da Tara ou que Cian precisava de óculos. Então a voz da mamãe ficou mais alta. Isso tudo é culpa da Jasmine. Ela está sendo vingativa porque eu a fiz assinar aquele acordo. A voz da assistente social permaneceu calma. Senhora Williams, independentemente do que Jasmine está ou não está fazendo, você é a mãe aqui. Mamãe continuou falando sobre como eu estava tentando fazê-la parecer mal, mas a mulher a interrompeu. Você pode me dizer o ano escolar do seu filho? O número do sapato da sua filha? Quando foram as últimas consultas ao dentista deles? Silêncio. A assistente social voltou e fez várias ligações ali mesmo na nossa frente. Sim, precisamos de intervenção imediata, disse ela a alguém. A casa é inabitável. A negligência é clara. As crianças não têm alimentação ou vestuário adequados. Mamãe começou a chorar e agarrou meu braço. Diga a eles que você vai ajudar. Diga a eles que isso é apenas temporário. Eu a olhei com calma. Você me fez assinar um acordo, lembra? Em 1 hora, mais 2 funcionários do conselho tutelar apareceram com pranchetas e câmeras. Eles passaram por todos os cômodos, tirando fotos e fazendo anotações. Encontraram o banheiro com mofo preto crescendo no chuveiro e um vaso sanitário que não era limpo há 2 semanas. Documentaram a geladeira vazia, o lixo transbordando, a montanha de louça suja. Um deles encontrou a calcinha suja de sangue da Tara em seu quarto, de quando ela não soube o que fazer durante sua menstruação esta semana e simplesmente a deixou no chão. Eles perguntaram a ela sobre isso e ela começou a chorar de novo, dizendo que não sabia como lidar com aquilo sem mim. A supervisora do caso chegou em um SUV preto e olhou toda a documentação. Era uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos que parecia já ter visto de tudo. Depois de rever todas as fotos e anotações, ela se virou para a mamãe com uma expressão séria. Senhora Williams, com base no que encontramos aqui hoje, estamos colocando ambas as crianças menores sob custódia protetiva de emergência. Mamãe caiu de joelhos, soluçando. Por favor, não. Eu só preciso de mais tempo para resolver as coisas. A supervisora balançou a cabeça. Senhora, seus filhos estão vivendo em condições inseguras, sem cuidado ou supervisão adequados. As palavras da supervisora pairaram no ar por talvez 2 segundos antes de mamãe desabar de joelhos. Ela agarrou as calças da supervisora e começou a soluçar, emitindo sons feios e molhados que deixaram todos desconfortáveis. A supervisora deu um passo para trás e fez um sinal para os outros funcionários, que imediatamente subiram as escadas. Eu podia ouvi-los pegando malas do armário do corredor e abrindo gavetas nos quartos dos meus irmãos. Tara correu atrás deles, gritando que não podiam tocar nas coisas dela. Mas um dos funcionários gentilmente bloqueou seu caminho e explicou que estavam apenas arrumando algumas roupas. Ficou paralisado na porta da sala, como se seu cérebro não conseguisse processar o que estava acontecendo. Seu rosto passou de confuso para irritado e depois para assustado em cerca de 10 segundos. Os funcionários desceram com 2 bolsas pequenas que pareciam patéticas, considerando que continham tudo o que meus irmãos teriam por sabe-se lá quanto tempo. Tara agora chorava copiosamente, com ranho escorrendo pelo rosto e o corpo todo tremendo. Ela não parava de olhar para mim como se eu devesse consertar aquilo, mas eu apenas fiquei sentada com as mãos cruzadas. Cian finalmente saiu de seu estado de paralisia e começou a discutir com a supervisora sobre como tudo aquilo era um mal-entendido. Ela calmamente explicou que a decisão estava tomada e que eles precisavam ir com ela agora. De repente, minha mãe se lançou sobre mim e agarrou meu braço com tanta força que suas unhas cravaram na minha pele. Por favor, Jasmine, apenas diga a eles que você vai ajudar. Seu rosto estava a centímetros do meu e eu podia sentir o cheiro de café em seu hálito. Diga a eles que você vai cuidar de tudo, como sempre fez. Eu gentilmente retirei os dedos dela do meu braço, um por um. Você me fez assinar um acordo de que eu não seria mais a mãe deles. Ela começou a me sacudir e a gritar que eu estava sendo cruel, mas a supervisora a afastou. A assistente social virou-se para mim enquanto os outros lidavam com a mamãe. Jasmine, como você tem mais de 18 anos, não é obrigada a vir conosco, mas você tem um lugar seguro para ficar? Eu assenti e disse a ela que já havia combinado de ficar com minha amiga Sarah e que já planejava me mudar de qualquer maneira. Ela pareceu aliviada e me entregou seu cartão, caso eu precisasse de algo. Os funcionários começaram a levar Tara em direção à porta, e foi aí que tudo explodiu. Tara se virou e gritou para mim que a culpa era toda minha. Você fez isso de propósito. Sua voz estava tão aguda que falhou. Você queria que nos levassem embora. Apenas me encarou com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Era como se ele finalmente entendesse que ações têm consequências, e ele não gostou nem um pouco. Eles os colocaram em um SUV preto, enquanto mamãe corria atrás deles, implorando por mais um minuto. A supervisora teve que impedi-la fisicamente de entrar no veículo. Eu observei da janela enquanto o SUV se afastava com os rostos dos meus irmãos pressionados contra o vidro traseiro. Mamãe ficou na entrada da garagem por mais 20 minutos, apenas olhando para onde o carro tinha estado. Eu fiz minha própria mala e liguei para Sarah vir me buscar. A mãe dela me pegou 1 hora depois e não fez nenhuma pergunta quando viu meus olhos inchados. Naquela noite sentei na cama de Sarah enquanto meu telefone vibrava sem parar. Mamãe havia ligado 17 vezes e deixado 8 mensagens de voz. As 3 primeiras eram ela gritando que eu tinha arruinado tudo. As 2 seguintes eram ela chorando e me implorando para voltar para casa e ajudá-la a tê-los de volta. As 3 últimas alternavam entre me culpar, pedir desculpas e depois me culpar novamente. Desliguei meu telefone e tentei dormir, mas continuava vendo o rosto de Cian quando ele finalmente entendeu o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, a mãe de Sarah me preparou o café da manhã e estava acabando de colocar as panquecas na mesa quando ouvimos batidas fortes na porta da frente. Mamãe estava parada ali, parecendo não ter dormido, com o cabelo espetado e a maquiagem de ontem borrada sob os olhos. Eu sei que ela está aqui. Ela passou pelo pai de Sarah e me encontrou na cozinha. Você vai para casa agora mesmo e nós vamos consertar isso. O pai de Sarah se interpôs entre nós e disse que ela precisava ir embora. Mamãe começou a gritar sobre como eu era filha dela e que ela poderia me obrigar a ir para casa. A mãe de Sarah calmamente pegou o telefone e disse que chamaria a polícia se a mamãe não saísse imediatamente. Mamãe olhou para mim uma última vez com puro ódio antes de sair furiosa. Ela bateu a porta com tanta força que um quadro caiu da parede. 2 dias se passaram antes de eu receber uma ligação da senhora Peterson da escola. Jasmine, soube do que aconteceu e queria ver como você está. Sua voz era calorosa e preocupada. Também quero que saiba que estou orgulhosa de você por se proteger. Ela me disse que a escola tinha serviços de aconselhamento disponíveis se eu precisasse e que eles me apoiariam nisso. Ela mencionou que vários professores estavam preocupados com meus irmãos há semanas e ficaram aliviados por alguém finalmente ter intervindo. 3 dias depois, recebi um aviso oficial sobre uma audiência no Tribunal de Família para determinar a custódia temporária. Passei a manhã imprimindo cópias do acordo assinado, capturas de tela das mensagens de texto da mamãe das últimas semanas e fotos que eu vinha tirando da casa e orando. Organizei tudo em uma pasta e vesti minhas melhores roupas. O tribunal ficava no centro da cidade, em um prédio antigo que cheirava a cera de assoalho e papel velho. Cheguei cedo e sentei do lado de fora da sala de audiências, observando outras famílias entrarem e saírem. Mamãe apareceu 15 minutos atrasada, usando a mesma camisa amassada de 3 dias atrás. Seu cabelo estava oleoso e preso em um rabo de cavalo bagunçado. Ela tinha olheiras e não parava de checar o celular, como se estivesse esperando por alguém. Percebi que o namorado dela devia ter sumido quando as coisas ficaram sérias, porque ela estava completamente sozinha. O oficial de justiça nos chamou para entrar e a juíza era uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos e óculos presos em uma corrente no pescoço. Ela primeiro analisou o relatório do conselho tutelar, lendo partes em voz alta sobre a condição da casa e as declarações das crianças. Em seguida, perguntou à mamãe sobre suas capacidades parentais. Mamãe começou forte, dizendo que estava sobrecarregada, mas pronta para fazer melhor. A juíza fez perguntas específicas sobre as necessidades médicas de Tara. Mamãe ficou em branco e não conseguiu nem se lembrar quais medicamentos Tara tomava para suas alergias. A juíza perguntou sobre o plano de adaptação de aprendizagem de Cian que a escola havia enviado para casa várias vezes. Mamãe nem sabia que ele tinha um. A juíza olhou para a mamãe por um longo momento antes de se virar para o oficial e pedir que ele trouxesse Tara e Cian para sua sala. Os dois se levantaram parecendo confusos e a seguiram pela pesada porta de madeira atrás do estrado. Mamãe não parava de torcer as mãos e olhar para mim como se eu pudesse de alguma forma consertar aquilo. 20 minutos se passaram apenas com o som do tic-tac do relógio do tribunal. Quando a porta finalmente se abriu, Tara saiu primeiro com os olhos vermelhos e nem sequer olhou na minha direção. Cian veio atrás, pálido e abalado, como se alguém tivesse acabado de lhe dizer que Papai Noel não existia. Eles voltaram a se sentar e a juíza levou mais 5 minutos escrevendo anotações antes de finalmente falar. Ela explicou que, com base na inspeção da casa, nas declarações das crianças e na clara falta de conhecimento
parental básico da mãe, ela estava ordenando que ambos os filhos permanecessem em um lar temporário. Mamãe precisaria concluir um curso para pais de 12 semanas e sessões de terapia individual. Ela também teria que passar por inspeções domiciliares regulares, antes que o tribunal sequer considerasse devolver a custódia. Mamãe começou a soluçar tão alto que o oficial teve que pedir para ela se acalmar. Bem no meio da juíza explicando o cronograma de visitas, o celular da mamãe começou a tocar. Ela se atrapalhou para silenciá-lo, mas pude ver o número do trabalho dela na tela. O telefone tocou novamente 30 segundos depois. A juíza disse que ela poderia sair para atender se fosse uma emergência. Mamãe atendeu no corredor, mas todos nós podíamos ouvi-la através da porta. Seu chefe estava dizendo que suas faltas excessivas nas últimas 2 semanas significavam que teriam que demiti-la. Ela tentou explicar sobre o caso no tribunal, mas eles disseram que ela já havia usado todos os seus dias de licença médica e férias. Mamãe voltou parecendo ter levado um soco no estômago. A juíza encerrou a sessão marcando a próxima audiência para dali a 3 meses e nos dispensou. Saí primeiro e estava indo para o estacionamento quando ouvi alguém chamar meu nome. Uma mulher com cabelos grisalhos e o mesmo nariz da minha mãe estava andando em minha direção. Era a irmã da minha mãe, a tia que eu não via desde os meus 10 anos talvez. Ela disse que tinha ouvido sobre tudo de um primo e veio ver se era realmente tão ruim quanto as pessoas estavam dizendo. Ela me disse que não fazia ideia de que as coisas tinham ficado tão ruins e se sentia péssima por não ter mantido mais contato. Sua casa tinha um quarto de hóspedes e ela queria que eu fosse morar com ela. Agradeci, mas expliquei que precisava focar na minha própria vida agora, depois de passar 9 anos criando meus irmãos. Ela assentiu como se entendesse e me deu um pedaço de papel com seu número de telefone, dizendo para ligar se eu mudasse de ideia. Mamãe passou por nós sem dizer nada, apenas me lançando um olhar cheio de ódio. Uma semana se passou e eu estava no meu trabalho na livraria quando minha colega mencionou ter visto Cian no supermercado com um casal mais velho. Ela disse que ele parecia infeliz e estava discutindo com ele sobre algo. Mais tarde, naquele dia, recebi uma mensagem de um dos amigos de Cian, dizendo que eles estavam em lares temporários diferentes, em lados opostos da cidade. Cian aparentemente estava tendo dificuldades com todas as regras, como horários para dormir e cronogramas de tarefas. O amigo disse que Kian vivia reclamando de ter que pedir permissão para tudo, enquanto eu costumava resolver as coisas sem fazer um grande alarde. 2 dias depois, recebi um e-mail da professora de orquestra de Tara. Ela queria me informar que Tara teve que abandonar o programa porque sua família temporária morava a 45 minutos da escola. A professora escreveu que estava muito triste por perder uma aluna tão talentosa e se perguntou se havia alguma maneira de resolver a situação. Respondi explicando que eu não era mais a guardiã de Tara e que ela precisaria contatar o conselho tutelar sobre isso. A professora respondeu dizendo que entendia, mas que era uma pena, porque Tara tinha um potencial real. Naquele fim de semana, eu estava fazendo o dever de casa quando a mamãe me ligou chorando. Ela tinha acabado de terminar sua primeira aula do curso para pais e não conseguia acreditar no quanto não sabia. Eles passaram 2 horas apenas em noções básicas de desenvolvimento infantil e ela percebeu que nem sabia o que era normal para adolescentes de 14 e 16 anos. Ela disse que a instrutora pediu a todos que compartilhassem sua rotina matinal com os filhos e ela foi a única que não tinha uma. Ela me implorou para ajudá-la a entender algumas das coisas que estavam ensinando, mas eu disse a ela que isso ia contra todo o propósito das aulas. Ela desligou na minha cara. Comecei a focar na minha própria vida pela primeira vez desde os 9 anos. Consegui mais horas na livraria e comecei a economizar dinheiro para a faculdade. Descobri que ainda podia me inscrever para o semestre da primavera na Universidade Estadual e comecei a trabalhar nas minhas redações de inscrição. Uma de minhas colegas de trabalho mencionou um grupo de apoio para pessoas que foram parentificadas quando crianças, e eu decidi dar uma olhada. A reunião era no porão de uma igreja nas noites de terça-feira. Havia outras 8 pessoas lá, de todas as idades. A mediadora nos pediu para nos apresentarmos e compartilhar um pouco de nossas situações. Uma mulher falou sobre criar seus 4 irmãos mais novos enquanto sua mãe trabalhava em 3 empregos. Um cara da minha idade descreveu cuidar de sua irmã com deficiência desde os 7 anos porque seus pais não conseguiam lidar com a situação. Outra garota gerenciava as contas e os compromissos de sua família desde o ensino fundamental, porque seus pais não falavam bem o inglês. Quando chegou a minha vez, contei a eles sobre o acordo e tudo o que aconteceu depois. Ninguém pareceu chocado ou me julgou por deixar meus irmãos irem para um lar temporário. A mediadora disse que o que eu vivi não era normal e que não era minha culpa. Ela explicou que a parentificação é uma forma de abuso, mesmo quando não parece. Ouvir as histórias de outras pessoas me fez perceber o quão problemática a minha infância realmente foi. Todos eles falaram sobre a culpa que sentiram quando finalmente pararam de cuidar de todo mundo. Uma mulher disse que levou anos de terapia para entender que ela merecia ter sua própria vida. O grupo me deu livros para ler e sites para consultar sobre a recuperação da parentificação. Naquela mesma noite, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido, perguntando se eu poderia deixá-lo entrar em casa para pegar suas coisas, já que a mamãe não atendia o telefone. A mensagem dizia que era o namorado da mamãe e que ele só precisava de suas roupas de trabalho e do laptop. Fiquei olhando para a mensagem por cerca de 2 segundos antes de bloquear o número completamente. 3 semanas se passaram lentamente enquanto eu me adaptava a uma rotina na casa da minha amiga, indo trabalhar na livraria, frequentando as reuniões do grupo de apoio e pela primeira vez, dormindo a noite inteira. Então, em uma tarde de terça-feira, enquanto eu preparava um sanduíche na cozinha da minha amiga, ouvi batidas fortes na porta da frente. A mãe da minha amiga atendeu e eu ouvi a voz de Cian, desesperada e trêmula, implorando para falar comigo. Ele estava parado ali, com roupas sujas e uma mochila que parecia pesada demais para ele, seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ele começou a falar rápido sobre como não aguentava mais o lar temporário, como eles tinham todas aquelas regras sobre tempo de tela, tarefas e verificação de deveres de casa, como faziam ir para a cama às 10 da noite toda noite, como se ele ainda estivesse no ensino fundamental. Ele não parava de dizer que eu o entendia melhor do que ninguém e implorava para que eu o deixasse ficar apenas por algumas noites, até ele resolver o que fazer. A mãe da minha amiga olhou para mim com uma mistura de preocupação e confusão enquanto Kian continuava a suplicar, dizendo que dormiria no chão, não comeria muito e ajudaria nas tarefas. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o celular e discava o número de emergência do conselho tutelar que me deram no tribunal. O rosto de Cian passou de esperançoso para chocado e depois para raivoso quando ele percebeu o que eu estava fazendo. Ele tentou arrancar o telefone de mim, mas a mãe da minha amiga se colocou entre nós. O atendente do conselho tutelar anotou todas as informações e disse que alguém estaria lá em 1 hora para buscá-lo. Cian sentou-se nos degraus da frente, recusando-se a olhar para mim ou falar com alguém enquanto esperávamos. A assistente social que apareceu era a mesma da investigação inicial e ela me deu um pequeno aceno de aprovação enquanto guiava Cian para o carro dela. Ela mencionou discretamente que ambas as crianças estavam tendo dificuldade em se adaptar, mas que finalmente estavam recebendo terapia de verdade e serviços de apoio aos quais nunca tiveram acesso antes. Ela disse que Cian vinha se comportando mal em seu novo lar, mas que isso era bem normal para crianças que nunca tiveram estrutura. Depois que eles saíram, vomitei no banheiro e chorei por 20 minutos. Uma semana depois, recebi uma ligação da minha mãe, soluçando por causa da inspeção domiciliar. A funcionária do conselho tutelar apareceu para verificar se ela havia feito as melhorias necessárias para ter os filhos de volta. Mamãe disse que a funcionária deu uma olhada na cozinha, com a louça ainda empilhada e comida estragando no balcão, e começou a fazer anotações imediatamente. O banheiro tinha mofo crescendo no chuveiro, que mamãe não sabia como limpar direito. Ela tentou lavar roupa, mas deixou as roupas molhadas na máquina por 3 dias, e elas ficaram com um cheiro horrível. A funcionária pediu para ver os quartos das crianças e mamãe nem sequer havia arrumado as camas ou tirado as roupas do chão. A juíza estendeu a permanência no lar temporário por mais 3 meses, no mínimo. Mamãe não parava de chorar sobre como aquilo era injusto, como ela estava tentando o seu melhor, como ninguém a ensinou a fazer essas coisas. No sábado seguinte, eu estava no supermercado comprando macarrão instantâneo e pizza congelada, quando virei o corredor e quase bati meu carrinho em 2 amigas da minha mãe do clube do livro. Elas olharam para mim como se eu fosse lixo de verdade, cochichando uma para a outra alto o suficiente para eu ouvir sobre como eu destruí minha própria família e coloquei aquelas pobres crianças em um lar temporário apenas por despeito. Uma delas disse: a mãe delas contou a todos na igreja como ela se recusou a ajudar quando o conselho tutelar veio e piorou as coisas de propósito. Elas se afastaram balançando a cabeça e resmungando sobre filhos ingratos. Naquela mesma semana, a mãe da minha amiga me sentou à mesa da cozinha com um laptop e uma pasta cheia de papéis. Ela me mostrou como abrir uma conta corrente online, explicando sobre saldos mínimos e taxas de cheque especial e como usar o aplicativo do celular para depositar cheques. Ela me ajudou a preencher o formulário de ajuda financeira para a faculdade, algo que eu nem sabia que existia porque minha mãe nunca havia mencionado. Ela me ensinou a construir crédito com um cartão de crédito garantido e me mostrou sites para encontrar apartamentos e entender contratos de aluguel. Ela me fez praticar o preenchimento de cheques e o controle do talão de cheques. Embora tenha dito que a maioria das pessoas
pessoas não os usa mais. Ela explicou sobre plano de saúde, seguro de carro e seguro residencial. Todas essas coisas de adulto que minha mãe nunca pensou em me ensinar. 2 dias depois, recebi uma carta encaminhada pelo conselho tutelar. Era da Tara. A caligrafia dela estava mais bagunçada que o normal, e o papel tinha manchas de lágrimas. Ela escreveu que eu era egoísta e cruel, e que eu tinha arruinado a vida dela de propósito. Disse que eu poderia ter consertado tudo, mas escolhi destruir a família. Escreveu que me odiava e nunca mais queria me ver. Disse que seus pais temporários eram malvados e rigorosos, e não a entendiam como eu. Ela me culpou por perder a orquestra, por estar atrasada na escola e por não ter nenhuma de suas coisas. A carta doeu mais do que qualquer coisa que minha mãe já tivesse me dito. Minha terapeuta no grupo de apoio me ajudou a entender que Tara estava processando trauma e luto, e que a raiva era mais fácil do que admitir que ela estava errada. Ela explicou que as crianças muitas vezes culpam a pessoa segura, em vez daquela que realmente as machucou. 3 semanas depois, mamãe ligou chorando de novo porque havia recebido um aviso de despejo. Sem minha renda da livraria ajudando no aluguel, sem eu controlando o vencimento das contas, ela havia perdido 3 meses de pagamento. O proprietário já não queria mais lidar prorrogações. Ela não conseguia entender como as contas se acumularam tão rápido, ou por que as multas por atraso eram tão altas. Disse que tentou fazer um orçamento, mas os números não faziam sentido para ela. Ela vinha gastando dinheiro com comida de delivery todas as noites porque não sabia como planejar refeições ou fazer compras de supermercado direito. A irmã dela, minha tia, que havia se oferecido para me ajudar antes, concordou em deixar a mamãe morar com ela temporariamente. 2 meses depois de toda a confusão, recebi uma carta sobre uma terapia familiar obrigatória. A juíza havia ordenado que nós 4 participássemos de uma sessão juntos com um terapeuta nomeado pelo tribunal. A carta dizia que fazia parte do processo de reunificação e que a presença era obrigatória. A sessão foi marcada para a quinta-feira seguinte no tribunal. Mamãe apareceu parecendo diferente do que eu havia há anos. Seu cabelo estava de fato escovado e penteado. Ela usava roupas limpas que combinavam e, pela primeira vez, parecia sóbria. Tinha perdido peso e seus olhos estavam mais claros. Ela sentou-se do outro lado da sala de espera, mas não tentou conversar. Quando fomos chamados, a terapeuta nos fez sentar em um círculo, com ela entre mim e a mamãe. Tara e Cian sentaram-se do outro lado, parecendo desconfortáveis e irritados. A terapeuta começou pedindo à mamãe que compartilhasse o que havia aprendido em suas aulas para pais. Mamãe falou por 10 minutos sobre desenvolvimento infantil e expectativas apropriadas para cada idade, e como percebeu que nunca soube do que as crianças realmente precisavam em diferentes estágios. Então, a terapeuta perguntou diretamente sobre meu papel na família antes de tudo acontecer. Mamãe ficou em silêncio e olhou para as mãos por um longo tempo. Finalmente, ela olhou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto e disse as palavras que eu esperei 9 anos para ouvir. Ela admitiu que me forçou a ser a mãe, que roubou minha infância, que foi egoísta, negligente e errada. Disse que entendia agora que o que ela fez comigo foi abuso, mesmo que não tivesse me batido ou tido a intenção de me machucar. Disse que as aulas para pais a fizeram perceber o quanto de dano ela causou a todos nós. Foi a primeira vez que ela assumiu responsabilidade real por qualquer coisa. Mas, sentada ali, ouvindo-a, tudo o que senti foi um vazio, porque era tarde demais para pedidos de desculpa consertarem o que ela quebrou. A terapeuta então se virou para Tara e pediu que ela compartilhasse como estava se sentindo sobre tudo. O rosto de Tara se contraiu e lágrimas começaram a rolar por suas bochechas, enquanto ela olhava para mim com uma mistura de dor e raiva que apertou meu peito. Ela limpou o nariz na manga e disse à terapeuta que sentia tanto a minha falta que doía, mas que também me odiava por deixar tudo desmoronar. Disse que não entendia por que eu não podia simplesmente consertar as coisas como sempre fazia antes. A terapeuta assentiu e explicou com uma voz calma que a raiva de Tara por mim era, na verdade, destinada à mãe, mas que parecia mais seguro sentir raiva de mim. Ela disse a Tara que eu também era apenas uma criança quando comecei a cuidar de todos, e que aquele não deveria ser o meu trabalho. Tara começou a chorar cada vez mais forte, até fazer pequenos sons ofegantes. A terapeuta lhe entregou lenços e esperou que ela se acalmasse antes de se virar para Cian. Meu irmão ficou sentado, cutucando um buraco em seu jeans e sem olhar para ninguém. A terapeuta perguntou a ele 3 vezes antes que ele finalmente resmungasse, que sabia que o que eles fizeram comigo foi errado. Ele disse que sabia que eu estava basicamente criando eles enquanto a mamãe não fazia nada, mas que não queria abrir mão de ter alguém fazendo tudo por ele. Ele olhou para mim por talvez 2 segundos e disse, desculpa. Mas eu pude perceber pela sua voz que ele estava mais arrependido por sua vida fácil ter acabado. A terapeuta escreveu notas em sua prancheta pelo que pareceu uma eternidade antes de olhar para todos nós. Ela recomendou que todos continuássemos com terapias separadas antes de tentar ser uma família novamente. Disse que mamãe precisava provar que podia realmente ser mãe e que eu precisava de tempo para descobrir quem eu era sem cuidar de todo mundo. Mamãe assentiu e prometeu que faria o que fosse preciso para ter os filhos de volta, enquanto eu deixei claro que não voltaria. Acontecesse o que acontecesse. A sessão terminou com a terapeuta agendando consultas individuais para todos e nos lembrando que seria um processo longo. 2 semanas após aquela sessão, cheguei em casa do trabalho e encontrei um envelope grosso da Universidade Estadual me esperando. Minhas mãos tremeram enquanto eu o abria e lia a carta de aceitação, oferecendo-me uma bolsa de estudos integral com base em minhas notas e na redação que escrevi sobre minha situação. Sentei-me na cama da minha amiga, olhando para a carta, porque nunca pensei que realmente conseguiria sair e começar de novo em outro lugar. A mãe da minha amiga me encontrou chorando e me abraçou enquanto eu lhe mostrava a carta. Ela me ajudou a preencher todos os formulários de moradia e até me levou de carro ao campus para o dia de orientação. A bolsa cobria tudo, incluindo livros e planos de refeição, o que significava que eu poderia realmente me concentrar nos estudos em vez de trabalhar em 3 empregos. Enquanto isso, mamãe continuou a frequentar suas aulas para pais todas as terças e quintas no centro comunitário. Ela me ligou uma vez para dizer que havia passado na primeira prova sobre os marcos do desenvolvimento infantil. Pude ouvir em sua voz que ela estava orgulhosa de si mesma por aprender a que temperatura lavar as roupas e como verificar se a carne estava bem cozida. 6 semanas depois que as crianças foram para o lar temporário, ela passou na segunda inspeção domiciliar na casa da minha tia. A juíza analisou todos os seus relatórios de progresso e aprovou visitas supervisionadas começando no sábado seguinte. Mamãe chegou 15 minutos atrasada na primeira visita porque se perdeu para encontrar o centro de supervisão. A assistente social teve que lembrá-la 2 vezes sobre as regras, como não discutir o caso ou fazer promessas sobre quando eles voltariam para casa. Tara passou a maior parte da hora mostrando à mamãe seu dever de matemática, enquanto Cian jogava no celular e mal falava. A segunda visita correu melhor, com a mamãe se lembrando de levar lanches, mas ela esqueceu que era alérgica a amendoim e levou sanduíches de pasta de amendoim com geleia. Na terceira visita, ela chegou na hora com lanches seguros, mas não conseguiu ajudar Cian com seu projeto de história porque não sabia nada sobre a guerra civil. Ela não parava de confundir as datas e qual lado venceu quais batalhas, até que Cian se frustrou e parou de perguntar. Depois de 2 meses de visitas supervisionadas, a juíza analisou tudo novamente e decidiu que a mamãe poderia ficar com os filhos nos fins de semana. Eles ficariam com suas famílias temporárias durante a semana, onde tinham estrutura e ajuda com o dever de casa, mas passariam da noite de sexta a domingo com a mamãe. No primeiro fim de semana, mamãe os buscou 2 horas atrasada porque esqueceu a que horas a escola terminava. Ela não sabia que Tara tinha ensaio da orquestra aos sábados ou que Cian tinha um emprego no supermercado nas manhãs de domingo. 3 meses se passaram com esse cronograma e mamãe lentamente foi melhorando em se lembrar dos horários deles, embora ainda errasse às vezes. A juíza decidiu que o arranjo estava funcionando bem o suficiente para continuar. As crianças tinham estabilidade durante a semana com pais temporários que sabiam como ajudar com o dever de casa e levá-los aos lugares na hora certa. Chegou agosto e eu arrumei tudo o que possuía em 2 malas e uma mochila para a faculdade. Os pais da minha amiga me levaram de carro até o campus e me ajudaram a carregar minhas coisas até o quarto no 3º andar do dormitório. Minha colega de quarto já estava lá, desempacotando o que parecia ser seu quarto inteiro de casa, incluindo luzinhas e almofadas decorativas. Ela reclamou que a mãe dela já tinha ligado 4 vezes naquele dia para ver se ela estava se adaptando bem. Eu apenas assenti porque não conseguia me identificar com ter uma mãe que se importava tanto. Aquela primeira semana de aulas pareceu como entrar em um mundo diferente, onde ninguém conhecia minha história. Eu podia ser apenas uma estudante universitária normal, preocupada em escolher as matérias e encontrar o refeitório. 3 semanas no semestre recebi uma notificação no Instagram da Tara. Ela me enviou uma foto dela ao lado de uma máquina de lavar com a legenda, dizendo que sua mãe temporária a ensinou a separar roupas coloridas das brancas. Não era muito, mas apreciei que ela quisesse compartilhar esse momento comigo depois de tudo. Curti a foto e comentei com um emoji de coração. Um mês depois, Cian me mandou uma mensagem no Facebook perguntando se eu poderia dar uma olhada na redação de sua inscrição para a faculdade. Ele começou a digitar que precisava de ajuda com a gramática, mas depois parou e enviou outra mensagem dizendo: deixa pra lá, porque se lembrou de que eu não deveria mais ajudar. Nós 2 enviamos aqueles emojis de risada com
choro e, de alguma forma, reconhecer o quão estranho tudo tinha se tornado fez com que parecesse um pouco menos pesado. 2 meses se passaram, com a mamãe mantendo o cronograma de fins de semana e, na maioria das vezes, aparecendo na hora certa. Os relatórios da assistente social mencionavam pequenas melhorias, como a mamãe se lembrando de preparar lanches e perguntar sobre o dever de casa, mesmo que não pudesse ajudar. A juíza analisou tudo na audiência seguinte e decidiu que a mamãe poderia ficar com eles durante toda a semana de recesso escolar, para ver como ela lidaria com a situação. Do meu dormitório, eu via Tara postando fotos deles no parque e Cian compartilhando um vídeo da mamãe tentando fazer panquecas do zero, em vez de usar uma mistura de caixinha. As panquecas pareciam horríveis, mas todos estavam rindo daquilo, algo que eu nunca tinha visto antes. Quando a semana terminou sem grandes desastres, a juíza autorizou a reunificação completa a partir do final do ano letivo. Mamãe teria que continuar frequentando a terapia e as aulas para pais, mas as crianças morariam com ela em tempo integral na casa da minha tia. Minha tia basicamente assumiu a responsabilidade de garantir que as contas fossem pagas e as compras feitas, enquanto a mamãe se concentrava em aprender a ser mãe de verdade. 3 semanas depois que eles voltaram a morar juntos, recebi uma mensagem da mamãe perguntando se eu queria ir jantar no sábado. Fiquei olhando para o celular por 20 minutos antes de digitar sim. O trajeto até a casa da minha tia pareceu estranho, porque eu nunca tinha estado lá apenas como uma visita. Quando entrei, o cheiro foi a primeira coisa que notei. Comida de verdade cozinhando, em vez de embalagens de delivery por toda parte. A sala tinha brinquedos espalhados, mas não era a zona de desastre que costumava ser. Mamãe saiu da cozinha usando um avental que eu nunca tinha visto, com farinha no cabelo. Ela tinha feito espaguete com molho de pote e pão de alho congelado, mas a mesa estava posta com pratos de verdade, e todos tinham guardanapos. Depois do jantar, Tara me mostrou seu boletim e apontou para cada nota como se fossem troféus. 2 Cs, 3 Bs e 1 em artes. Ela explicou que agora tinha que estudar de verdade, em vez de eu fazer tudo por ela. Mas sua mãe temporária a ensinou a usar cartões de estudo. As notas não eram tão boas quanto quando eu fazia o dever de casa dela, mas ela conquistou cada uma delas sozinha. Cian pegou o celular para me mostrar fotos do supermercado onde ele trabalhava, repondo prateleiras 3 noites por semana. Ele já tinha economizado $400 e encontrado um Honda usado que queria comprar assim que tivesse dinheiro suficiente. Seu gerente disse que ele era um dos funcionários mais confiáveis que eles tinham, o que o deixava orgulhoso de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Depois do jantar, mamãe perguntou se podíamos conversar lá fora enquanto as crianças lavavam a louça, o que aparentemente era a nova escala de tarefas deles. Ela sentou-se nos degraus da varanda e começou a chorar antes mesmo de dizer qualquer coisa. Ela me disse que sua terapeuta a ajudou a entender o que ela tinha feito comigo e como havia roubado 9 anos da minha infância. Disse que sentia muito por me fazer ser a mãe quando eu era apenas uma criança tentando sobreviver. Ela admitiu que nem se lembrava de metade da minha infância porque estava muito ocupada com namorados e festas para prestar atenção. Suas mãos tremiam enquanto ela explicava como as aulas para pais a fizeram perceber todas as coisas básicas que ela nunca soube, como verificar as pastas de dever de casa e marcar consultas médicas. Disse que observar outros pais na aula a fez ver o quanto ela havia falhado com todos nós, mas especialmente comigo. Eu não sabia o que dizer, então apenas fiquei sentada ali, ouvindo-a listar todas as coisas que ela gostaria de poder voltar atrás. Quando voltamos para dentro, Tara estava esperando perto da porta, parecendo nervosa. Ela perguntou se podia me abraçar, e quando eu a senti, ela me envolveu com os braços mais apertado do que nunca. Ela sussurrou que sentia muito por ter sido tão má e por não entender o que eu estive fazendo todos aqueles anos. Sua mãe temporária explicou que eu também era apenas uma criança e não deveria ter tido que criá-los. Ela disse que agora entendia por que eu tive que deixar tudo desmoronar e me agradeceu por ser corajosa o suficiente para me salvar, mesmo que isso significasse que eles teriam que sofrer. Ela se afastou e me mostrou uma pulseira que fez na terapia com miçangas que formavam a palavra irmã. Ela tinha feito uma para si mesma também, para que pudéssemos combinar, como irmãs de verdade deveriam fazer. Cian se aproximou e fez aquela coisa estranha de garoto, dando um soquinho leve no meu ombro e dizendo: "Obrigado por fazer todo mundo crescer." Ele admitiu que sabia que o que estavam fazendo comigo era errado, mas gostava de ter outra pessoa cuidando de tudo para não precisar se preocupar. Disse que perder tudo o fez perceber o quanto eu estava carregando e o quão injustos todos eles foram ao esperar isso de mim. 6 meses se passaram desde aquela primeira visita do conselho tutelar, e nada era perfeito, mas tudo era diferente. Mamãe agora sabia fazer 5 jantares diferentes, mesmo que fossem todas coisas simples como tacos e espaguete. As crianças lavavam suas próprias roupas e faziam seus deveres de casa sem ninguém em cima delas. Eu estava fazendo aulas que realmente queria e fazendo amigos que não conheciam toda a minha história. Mamãe nunca ganharia nenhum prêmio de maternidade, mas ela estava realmente tentando pela primeira vez na vida deles. Meus irmãos aprenderam a funcionar como adolescentes normais, em vez de esperar que outra pessoa fizesse tudo. E eu aprendi que me proteger não era egoísmo, mas a coisa mais necessária que eu já fiz por todos nós.